sentimento, o ser humano tem uma tendência, né, ao feminismo, ao homossexualismo, e ele vai alimentando isso. Ele vai alimentando. Ele vai soprando daqui da linha dele, a pessoa vai dando lugar. A pessoa vai se alimentando. Então nós temos que lutar de modo cuidadoso, cauteloso, em oração, dando bom testemunho. E orar sempre tem essa pessoa, se você está errado, parece que está errado, você arruma uma briga. Se você bater de modo direto, você arruma uma briga. Né? Então, cuidado. Amém? E essa gente que então, o que acontece? A sociedade, ela está de uma certa maneira tomada pelo adversário, que vai de trans, tem que ser desse jeito. Porque se não for assim, a homofobia então logo é crime. Se não tiver assim, então a gente não sei o que lá, tanta fobia que nem sei falar o nome, né? Para que a igreja consiga achar seu lugar na terra, na sociedade, tem que se adaptar, mas isso não vai acontecer nunca, porque a igreja não pertence à terra, a igreja pertence ao céu, né? Isso é uma coisa que não vai acontecer. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico, ou seja, o que a pessoa quer viver de modo sexual, de gênero sexual, não é o sexo, não é o sexo que você pode dizer. Você nasceu homem, você não precisa ser homem, você pode ser mulher. Você nasceu mulher, mas você pode ser homem. É isso que a sociedade agora a gente diga, que não é agora porque você nasceu com um órgão genital masculino, isso não diz que você é homem. Isso diz o que você é, quem ensina você aqui, atualmente. Né? Não precisa você ter uma ligação com a mente, com a sua genética, né? com a sua existência biológica. Né? Você pode ser o que você quiser e fim de papo. Né? É isso que a sociedade, infelizmente, hoje transmite. Né? Nesse caso, avalia que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam que qualquer comportamento sexual ou seja, ele diz o seguinte, que a sexualidade, a relação entre homem e mulher, foi uma coisa imposta pela sociedade, uma coisa obrigatória. Mas não era que precisava ser assim. Eles ensinam que nunca precisou ser desse jeito. Que desde o começo a pessoa poderia ter sua escolha própria. Né? Eles alegam, eles não aceitam que Deus criou o homem, a mulher, a fim de procriar e gerar adoradores. A função do relacionamento do casamento é essa, criar adoradores. Vai nascer aí os filhos, vai criar-se a família, e os pais também dizem a Deus, vai ensinar os filhos devem temer a Deus, servir a Deus. Esse é o propósito que Deus disse para Adão. Não crescer e multiplicar e povoar a terra, mas a fim de você apresentar a Deus aos filhos e os filhos a Deus, levar a Deus, não é? Então o que acontece? Mas a sociedade ensina que não é necessário que hoje eles vai lendo para desmentir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, dizendo não, esse costume de homem casar com mulher, mulher com homem, ter relação sexual só entre homem e mulher, né? Essa relação heterossexual é uma coisa que foi imposta para a sociedade. A vida inteira se foi enganada, vocês estão vendo engano. Não precisa ser desse jeito. É isso que eles querem passar para a sociedade moderna. Né? Infelizmente, vai ganhando espaço, vai ganhando terreno na mente de muitos por aí. Né? Como eu disse no começo, eu nunca vi as pessoas de modo tão claro negar Deus desse jeito. Sabe, negar, ofender Deus desse jeito. Eu nunca imaginei que ia viver nesse tempo. Eu tenho 20 e poucos anos de cristão, de convertido só. Rápido demais isso que está acontecendo, muito rápido. Né? Pessoas que vieram do Evangelho há muitos anos antes de mim, muitos que já morreram, se fosse ver o mundo de hoje em dia, morria de tanta vergonha e tristeza. Né? Que é o mundo que nós temos hoje. Tudo bem até aqui, irmãos? Tudo bem. Certo? Desse modo, nós já vimos aqui, né? Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está com concordância com o sexo de nascimento. Ou seja, cisgênero, eu sou homem, nasci homem, então sou homem. Nasci com sexo masculino, então sou homem. A mulher nasceu com sexo feminino, então era mulher. Fêmea, né? Ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero
está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado, se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Um movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+, mais crescendo que algo mais, né? Mais crescendo tem mais espaço para mais porcaria. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. A vida inteira vão querer ensinar que a minha orientação sexual não está ligada do modo que eu nasci. Eu sou homem porque eu quero ser homem. Mas se eu quiser amanhã ser chamado de irmã Carla, tudo bem com a sociedade. Né? Tudo bem com a sociedade. Sair ração na bolsa, achei que estou precisando de salto alto, a sociedade está tudo bem. Né? Então é isso que eles alegam no dia de hoje. Infelizmente estão arrastando multidões. A multidão que vai até isso, e você vê a multidão de pessoas que se dizem cristãos, várias igrejas, vários lugares, eu não posso nem chamar de igreja esse lugar, de portas abertas, que diz aqui Jesus te aceita como você é. E a pessoa vai para esses lugares e vive essa vida de pecado, achando, porque ela cria na mente dela um Deus à vontade dela. Sabe aquela pessoa que ela cria, a pessoa que tem Jesus que é um bonzinho, tipo assim, Jesus ele é Jesus para me abençoar somente. Se for para mudar minha vida, então não quero. Sabe, tem pessoas que é assim, ele tem Jesus na cara dele, tem lá como se fosse uma... Eu estava discutindo uma vez com um certo pai de santo. Ele disse o seguinte, que Exu é como se fosse um menino inocente, às vezes você manda. Aí eu falei assim, tá, você vai lá dar uma pinga para ele, um cigarro, então você quer. É, mas você tem que pagar para ele que ele vai contente. Infelizmente tem pessoas que acham que isso é a mesma coisa. Vou lá, um dia lá, dou uma oferta, dou um dízimo, Deus está para abençoar, eu peço para ele que fazer, porque ele é Deus, ele que me criou. Infelizmente, reduz essa miséria. Vivendo uma vida que Deus tem que abençoar, não é podidão, porque se Deus não abençoar, eu amo a ele, eu oro, eu faço minha oração para ele, eu temo a ele, eu tenho que abençoar, mas o modo que eu estou vivendo, diz que eu sou cristão, o modo que eu estou vivendo no meu interior, na minha vida interpessoal, diz para Deus que eu sou dele, revela que eu sou dele. Pessoas que fazendo de Jesus Cristo um menino de recado, sabe? Aquele ser que está aí, aquele escravo, só serve para me servir. Infelizmente, essa realidade não sabe que ele é Senhor e eu sou servo. Ele é Deus e eu sou servo. Ele é Deus e eu sou criatura, na condição de filho em Jesus Cristo. Mas ele é o Senhor, ele que dá as ordens, ele que manda em tudo, ele que está acima de tudo. Né? Mas algumas religiões que reduzem a Jesus Cristo como se fosse um belo capacho para abençoar a igreja, para dar casa, para dar carro, o que passa disso não presta. Não é? Ele não adentra embaixo da doutrina que Deus criou por seu poder e princípio. Amém, irmão Sebastião? Se não quiser dar um grito, fique à vontade. Hein? Vamos agora para o tópico 3, né? Transgênero e a sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Se eu sinto atração sexual pelo homem, então eu sou mulher. Se eu sinto atração sexual pela mulher, eu vou ser homem? Ou se a mulher que outra mulher é homem? Isso é uma coisa que, uma loucura que nem ele nem deveria se encarnar direito. Né? A saber, heterossexual, quando é atração pelo gênero oposto. O heterossexual, a Bíblia está bem clara, dizendo que é quando nós vivemos na maneira que Deus criou, né? Um relacionamento entre homem e uma mulher. É o heterossexual. Quando a atração é pelo gênero oposto, que no caso é homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, né? E bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, né? A pessoa que é bissexual, ele se relaciona tanto com mulher quanto com homem, né? Que é a mesma podridão, o mesmo pecado, né? Ele sai tanto com mulher, sai com homem, né? E abre um leque de podridão infinitamente, né?
quando não existe questão de gênero algum, no caso o assexual. O assexual, a pessoa que é assexual, ele não sente atração por gênero nenhum. Ele não sai com mulher, não sente nenhum tipo de atração por ninguém. Eu não sei se isso é mais saudável ou não, porque por mim nem está livre dessa coisa. Né? Mas, de qualquer maneira, ele foge da realidade. Desde que o ser humano para ter um relacionamento, para procriar, para gerar trabalhadores, de qualquer maneira, ele foge da realidade das coisas. Como que o ser humano nasce homem, mas nunca na vida ele vai sair com a mulher porque não sente nada por uma mulher. Ou também, graças a Deus, pelo menos não sei se é mal ou não, nunca vai se relacionar com porque não sente nada por ninguém. É o assexual. O assexual, para ele, tanto faz, desde ele nasceu. Esse termo, João, esse termo na esfera espiritual, ele se aplica para aquele que faz o voto de celibato, né? Uhum. Aquele que faz o voto de celibato, ele propõe não se envolver nem com homem nem com mulher, mas sim para servir ao Senhor. Eu conheci uma mulher do campo de Santa Fé do Sul, uma irmã, uma Damares, que era secretária da igreja, e ela já tinha mais de 60 anos de idade, nunca namorou ninguém, nunca se envolveu com ninguém, porque ela fez um voto de celibato, e a vida dela seria para servir ao Senhor, para servir a Deus, a igreja e a família, né? Então ela nunca se envolveu, desde a sua juventude, ela nunca se envolveu com namorico, nem coisa do tipo assim, né? Agora hoje, nos termos que estão usando, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Se a gente for olhar o que está acontecendo nos dias de hoje, é aquilo que falavam nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, entendeu? O problema é de que hoje, sobre a opção sexual de A, B ou C, que isso aí é contra a palavra de Deus, a missão é clara, que biologicamente Deus criou o homem e Deus criou a mulher. O problema maior de que está de norte crescente, isso já estão virados para tentar entrar na igreja. Nós vemos aí o movimento LGBT mesmo esses dias agora, fez um trabalho, convidou lá pregadores e cantores gospels de evangélicos, atraídos não pelo amor de Deus e pela ouvir a palavra, comprados por presentes a preço de ouro e prata. E quando as igrejas conservadoras de alguma forma criticou, tentaram cancelar os pastores que têm coragem ainda de falar de que eles foram vendidos, de que eles foram comprados. Uma coisa que recebeu 100 mil, a outra coisa que recebeu um carro, e acham que está dentro de uma normalidade. Mas a igreja do Senhor, ela está na terra para ser luz e sal, para fazer a diferença. Nós não estamos aqui para nos opor de maneira a atrair inimigos para a igreja, né? Porque o mandato de Jesus é pregar o Evangelho, é cumprir o ID, que é pregar o Evangelho da paz. Né? João Batista pregava à beira do Jordão, o batismo do arrependimento. Então todos vinham ter com João confessando os seus pecados. Então hoje é proibido falar de pecado. Então, estão criando a Bíblia e até mesmo as igrejas, que são chamadas de igrejas inclusivas. Já criaram-se Bíblia, que é denominada Bíblia inclusiva, porque parte da Bíblia eles pegam e mutilam para se enquadrar essa ideologia de gênero e essa ideologia de gênero e esse transgênero, que hoje, com o apoio midiático e até mesmo da política, está de ordem crescente. Se você falar, se você não concordar, você já é homofóbico, você já é transfóbico e inventa um monte de apelido para você, por simplesmente você tentar usar a palavra de Deus, né? Nós mencionamos uma lição aqui que foi falada a respeito da desconstrução, desconstruir o que Deus construiu, a feminilidade, a masculinidade, estão tentando desconstruir a família tradicional, estão tentando desconstruir a palavra de Deus, né? Tirar o que é santo, tirar o que é sagrado. Por quê? O que é que nós temos por base para combater essas coisas? A
palavra de Deus. Então nós dizemos o que Jesus disse lá no deserto. Está escrito, ou a Bíblia diz, a Bíblia diz. Agora já estão usando meios para que tire o que a Bíblia está falando. Para que fale o que a Bíblia está falando. Mas o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que estar orando. A igreja tem que estar pregando a palavra de Deus. A igreja não pode se eximir do seu papel. As coisas estão acontecendo em torno, mas a igreja tem que estar centrada, orando, cultuando, falando que Jesus salva, falando que Jesus liberta, falando que Jesus ele transforma, né? Sem procurar aderir amigos da igreja. Sem procurar aderir amigos da igreja. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Só que a vigilância da igreja tem que estar inserida no tocante que essas coisas estão querendo entrar da porta daqui para dentro. Então lá fora está perdido já. Lá para fora nós temos que orar para quê? Para nós buscar de alguma maneira, até nessa comissão que o pastor Adilson formou aí, pregar o evangelho. Agora não vai sair nas esquinas falando contra transgênero, gênero, falando sobre homossexual, não. É falando do amor de Deus. Não é isso, meu Deus? Da palavra que transforma, da palavra que liberta, da palavra que dá vida. Pregamos que é um céu de glória que nos espera. Pregar um caminho estreito que nos conduz à salvação. Alertar o homem a respeito do caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, e muitos são os que estão entrando por ele. Então tudo isso aqui é um despertamento para a igreja olhar o que está acontecendo em nossa volta. Nós não podemos apenas entrar num mundinho e achar que tudo se resume aqui dentro dessas quatro paredes. De maneira alguma. Por isso que essas lições, principalmente as 3, 4 lições, ela vem de encontro com a necessidade atual da igreja. E hoje nós vemos, clara luz, basta nós ligarmos a televisão, o quanto que, apoiado pela mídia principalmente, porque se você falar qualquer coisa aqui e ele filmando aqui, se se for a mídia, você é procurado, você é processado por algo que você falar aí. Entendeu? Então é complicado. A igreja hoje ela precisa estar de joelhos. Ela precisa estar orando, porque apenas um vídeo simples como esse, se você falar alguma coisa com veemência e ferir o sentimento ou o pensamento contrário, dá problema para nós, dá problema para a igreja. Isso é o quê? É um despertamento que a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar preparada para ouvir o toque da trombeta. Eu posso associar. Não pode ser confundido com o celibato, porque aqui é um ser que decidiu não, né? Mas esse assexual é aquela pessoa que ela não tem nenhuma. Ele não sente prazer por sexo nenhum. É o que a Bíblia chama de no caso do sexo celibato, a pessoa escolheu viver desse jeito. Ela tem o desejo para servir a Deus. O assexual não tem sentimento nenhum, não tem vontade de nada. Né? Agora, o celibato, ele luta com esse desejo. Ele tem a vontade, às vezes tem o desejo carnal. Às vezes ele luta tanto que lá fica decidiu não ter para fazer a obra de Deus. Mas ele fez aquilo porque foi por escolha dele, né? Matar a carne, se sacrificar desse jeito. Mas ele tem vontade, às vezes, no começo de tudo. Para ficar futuramente, portanto, que não tem contato, pode ser que isso seja menor e não sente nada. Mas no caso do assexual, ele jamais fica nessa situação de não sentir atração por sexo nenhum, né? Por gênero nenhum sexual. E no caso aí do homossexualismo, algumas pessoas falam que é doença ou espiritual, lá do homossexualismo. Isso não é doença. Não é doença, né? O homossexualismo não é doença e também não é espiritual, não. Não é doença, né? Não é doença, não é espiritual, porque nós vamos ver nos tempos bíblicos. Isso aí é a carne, é o pecado de forma demasiada. É a livre escolha do ser humano. O ser humano quer, vai lá faz. E na realidade, os pais eles têm que ter muito cuidado na criação dos seus filhos quando eles estão lá pequenos. Então, os pais têm que ter muito zelo, porque a criança ela está num estágio de inocência. E nesse estágio de inocência, muitas coisas podem adentrar. Nós vivemos num mundo de pós-modernidade, de internet, de acessibilidade através do celular. Tem pais que a criança tem 2 anos, 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 anos, já tem um celular. E domina o celular como nós não dominamos. E é por esses meios que muitas das vezes você vai assistir um culto.
você vai assistir uma mensagem bíblica pela internet, daqui a pouco aparece um quadrinho te convidando lá, tirando o seu foco, sua atenção, para você clicar lá e ver o que é. Então são ciladas que às vezes acontecem, que pega uma criança ingênua e inocente e começa a embutir coisas da mente, no coração da criança desde pequeno, que confunde a mente das crianças. Daqui a pouco ela já começa a nascer duvidoso, será que eu sou homem mesmo? Será que eu sou mulher mesmo? Então os pais, às vezes, eles pecam por não ensinar a palavra, às vezes deixar o celular na internet como uma babá para o filho, para que ele possa até mesmo cultuar, sem examinar o que o filho está fazendo, porque hoje como Deus escolheu cada um de nós desde o ventre, hoje o adversário, desde o nascedouro, já está preparando as crianças, a mente de nossas crianças, o coração de nossas crianças, para essa escolha de que não é Deus que define e de que não é o Pai que define. Agora vai começar nos hospitais o sexo, a coluna do meio. Hoje em dia eu vi um vídeo em que que é contra, combate como é que chama isso? Chá revelação. É menino ou é menina? Que pessoas criticando o chá revelação. E a cor azul é o menino, a cor rosa é a menina. Não. Quem vai escolher é a criança. Quem vai escolher é ela. O que ela quer. Que lado que ela vai jogar. Então são coisas abomináveis e terríveis que estão acontecendo e de que nós não podemos ter isso como normal. Nós não podemos ser isso aceitável assim a grupo, sem nós nos despertar para a palavra de Deus, que nós precisamos orar, que nós precisamos, que eu falei aqui para o Godinho, que numa lição que eu lecionei a respeito, escolher em quem você coloca a sua impressão digital. Qual é a ideologia de pensamento dele? Às vezes nós pensamos muito em nós no secular, no salário mínimo, nós pensamos que a gasolina vai subir ou vai baixar, nós pensamos em tantas coisas materiais e fechamos os nossos olhos para um lado. Nós temos que ter essa visão respaldada sempre pela palavra de Deus. É verdade? Sempre a palavra de Deus. A nossa regra infalível de fé é tudo baseado na palavra de Deus. Nós não podemos perder esse foco de que a resposta para nós, do nosso modo de viver, nós temos que tirar da Bíblia, com graça e sabedoria, logicamente, acima de todas as coisas. É o que você fala. Você tem 10 minutos, João. Para o primeiro top. Então, se você fala, já deixar nós falar, vai ter meio. Não, que é só concluir ali, você falou sobre a decisão da criança, né, que ele falou. Eu achei interessante que no passado, a criança, o menino ter criado junto só com mulher, não tem contato com paternidade, do lado masculino, né? Aí eles falam isso aí, né, que a criança tem aquele perfil, né, que a menina faz xixi sempre agachado, o homem em pé. Ele acostumou, né? Tem o perfil do povo antigo, né? Mas hoje, como você disse, hoje já não tem essa opção agora, não é mais o pai saber se é menino ou menina, que nem você falou, tem que tirar o lado azul e rosa. Hoje é o pai, agora a criança tem que decidir o que ele quer. Então, já não... Cuidado no que você... Cuidado que fala. Não, mas essa que nós estamos falando, está dentro da palavra. Era interessante, isso aqui nem... Você postar Não, mas isso aqui que eu estou falando está dentro da palavra. Se no passado, quando a criança a gente pensar que é doença, todo mundo fala que é doença. Não, mas isso aí, isso aí é ideologia de todo o povo. Não é criticado, é julgado. O povo tem dúvida em tudo. Se você não falar, quem vai saber? Fica o mundo fechado. Por isso está acontecendo muita coisa. Mas o que é? É doença ou não é? Você tem que explicar. Se você não explicar, o povo quer saber. E não tem processo em cima disso aí, você quer saber. O processo é julgar. Existe a frase julgamento e crítica sobre a pessoa. Né? Mas você quer saber. Na polêmica, as pessoas não aceitam a linha do pensamento da palavra. Nós temos que falar dentro da palavra. Eu não falei de lei, político, alguma coisa não, porque se existir é outra coisa. Né? Nós temos que falar dentro da palavra de Deus. O que nós estamos falando, e o que está acontecendo, de que nós temos por base a palavra de Deus. O problema é esse. O problema de que a sociedade que adere esse estrangeiro, eles não querem ouvir o que a palavra de Deus quer dizer. Então nós não temos que confrontar nem afrontar a própria palavra, o próprio poder de Deus, mas a gente vai confrontar eles.
O que nós temos que ter muito cuidado para que nós, vamos ver lá na Índia, lá nos outros países, estão matando e destruindo os lares e as igrejas, por quê? A igreja, por falta de sabedoria, está falando as coisas por falta de sabedoria. Não pode deixar de falar, não. Você falou, eu questiono você uma parte. Se a Bíblia está falando sobre o homossexualismo, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Meu amigo, está na Bíblia. Se quiser ouvir, óbvio que não é lá não é o Malafaia, o outro lá que tirou aquelas duas lá, confrontando contra o homem de Deus lá. Ele questionou contra ela, houve até a crítica na televisão lá, chamaram ele lá para conversar. Ele falou, não, eu estava pregando sobre a palavra de Deus. As duas foi lá me provocar, beijar na frente da minha frente, está provocando. Mas isso aí eu estou conversando sobre um assunto, está acontecendo no dia a dia. Não vou falar não, está lá escrito na Bíblia, tem que falar. Vai ficar calado, você tem que falar. Amém, varão? Vamos dar sequência aqui, amém? A gente parou aqui no nosso sexual, né? Isso. Nosso sexual é quando não existe atração por gênero algum. E pansexual, com atração, não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixa em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia, não há conexão entre sexo biológico e gênero. Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual, né? Você vê, irmãos, que esse mundo ele é muito amplo, né, para esse modo de viver. A pessoa aí, tanto que a pessoa que ele é o pansexual, ele está envolvido aí no meio do LGBT, faz parte, né, desse grupo, dessa maneira de vida que eles escolheram, mas está uma pessoa que cada um fez, né, o pansexual aqui, ó, né? Com a atração não depende de gênero, não depende de você ser homem para a pessoa querer, depende de mulher, ele bateu o olho, gostou dela, né? E também tem as que são não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, né? Imagina a confusão de mente que as pessoas devem estar vivendo, a confusão que vivem no seu modo de pensar, porque não se encaixa em gênero nenhum, né? Não consegue se encontrar, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de auxílio, né? Realmente não de julgamento, né? Mas ela precisa, porque é uma pessoa que não se encaixa em gênero nenhum, como que essa pessoa não vive na vida dessa pessoa? Né? Ela fala, agora, eu sou quem? Sou o quê? Né? Precisa realmente de um acompanhamento, precisa realmente de uma orientação para que ela possa se encaixar, né, se assim for a vontade da pessoa. Amém? Vamos agora para o tópico de número 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica do hebraico, Adão, né? O homem foi formado do pó úmido da terra, mas o Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Está em Marcos 10:6. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, no caso o corpo, e 2 imateriais, espiritual. Por isso que o homem é tricotômico, porque ele é feito de corpo, alma e espírito. O ser humano é por causa disso, né? E 2 imateriais. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Invólucro, vou dizer com as palavras, recipiente que guarda aquilo que não é material, né? Precisa do corpo físico, da alma, para se instalar ali, o espírito instalar ali, né? Tá lá em Daniel, nós podemos ver lá em Gênesis 35:18, Daniel 7:15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação, geneticamente determinado homem ou mulher, né? E nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Então está batendo na mesma tecla, né? Batendo na mesma tecla. Se eu nasci com sexo masculino, então eu sou homem. Se eu nasci com sexo feminino, então eu sou mulher, né? É uma coisa que vem desde o nascimento, né? Desde a genética, não tem para onde correr, né? Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais, significando que na criação divina os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, no caso macho, e os cromossomos XX determinam o sexo feminino, no caso a fêmea, né? 2. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem de moral de Deus. Quando falar que o homem foi feito mais de Deus, eu costumo dizer, como a Bíblia ensina, em modo de moral, de moralidade, né? O homem foi criado santo, sem pecado algum. O homem foi criado decente, foi criado, vou dizer que de modo respeitoso. Foi depois que o homem se perdeu,
Né? Foi depois que o pecado entrou no mundo que a pessoa tende a desobedecer a palavra de Deus, que tem tendências ao mal, tem tendências negativas, mas a princípio o ser humano foi criado perfeito, imagem de Deus, imagem moral de Deus, né? Sem maldade, sem pecado, sem uma visão para o mal, sem tendência a inclinar para o mal, né? Mas quando entrou o pecado no mundo, você pode ver que a humanidade tem uma tendência a procurar arrastar o ser humano para aquilo que é negativo, para aquilo que é ruim, para aquilo que não é bom, né? Aquilo que é contrário à chamada que Deus, aonde Deus chamou o ser humano à existência. Foi uma chamada para ser adorador, né? Para ser fiel, para ser servo, para servir a Deus em espírito e em verdade, né? Então você vê que as circunstâncias da vida e o que há no ser humano, há uma essência no ser humano que faça com que ele venha sempre pender para aquilo que é ruim. Aí está a que a gente vem lutando de modo constante. Nós vamos todo dia negando a nós mesmos, negando a nossa vontade, nossos desejos, que são pecaminosos a maioria das vezes, para seguir a Cristo, né? Por isso que a Bíblia diz que o mundo é a vida com Cristo, é uma vida de renúncia. Todos os dias nós vamos nos renunciar a nós mesmos, né? Porque se for deixar para nossa própria conta, a gente toma atitude reprovável, podia ficarmos bem na sociedade, ou na igreja, se for na igreja, na família, né? Ninguém quer ficar por baixo de nada, todo mundo quer estar lá no patamar elevado. E se não fosse Deus nos reprimir, entendi. Se não fosse Deus nos reprimir, no nosso sentido mais pecaminoso, por tua graça, nós estaríamos fazendo coisas terríveis no mundo aí fora hoje em dia, né? Mas Deus, ele nos salvou, todos os dias ele nos reprime o ego, o nosso ego, reprime o velho homem, para que nós não damos vazão a esse velho homem para fazer coisas pecaminosas, de qual, se tivermos consciência, a gente vai se arrepender, mas o ser humano que não tem consciência não se arrepende de nada, né? Então, dessa maneira, amém? Onde foi que eu parei aqui? Me ajuda aí. Parei aqui, onde foi criado dentro das terras, embaixo da moral de Deus, não foi isso? Foi isso. De tanto pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral e original. Essa é a luta de Deus, de Jesus Espírito Santo. Sempre está nos resgatando para nos levar de novo àquela posição primária que Deus criou, né? Moral, buscando santidade, né? Tem que estar realmente orando, buscando, para que a gente possa melhorar sempre com a ajuda do Espírito Santo. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Porque ninguém quer ser, como nós estamos fazendo aqui agora, a questão de a gente atrair confronto para a igreja, não falta sabedoria, né? Ninguém, sem consciência, quer confronto para si. Não quero confronto. É mais fácil aceitar que a pessoa quer para a gente ficar bem do que me opor e arrumar uma briga. É mais fácil. Não, tudo bem, beleza. A fim de trazer um bem, uma igualdade, uma certa paz, do que expressar minha opinião contrária e arrumar um confronto para a minha vida pessoal, né? Eu trabalhei no condomínio de lá em São Paulo, que às vezes era mais fácil para o síndico mandar um porteiro bom embora do que se ficar arrumando bem com o morador que não gostava do porteiro. O que eu fazia? O morador ia lá, o síndico, aquele porteiro, não gosta daquele porteiro. Inventou uma mentira do porteiro, o porteiro me desrespeitou. E não era verdade. Aí o que acontece? E aí, se não é nada bom, tá lá, se não vai tirar ideia não? Às vezes o síndico até gostava do porteiro, porque é um homem bom. Mas todo mundo mora no mesmo lugar. Não no condomínio, todo dia o síndico vê aquele morador. O que ele fala? É mais fácil mandar o porteiro embora do que esse cara que está mexendo no meu saco. Então pega o porteiro e fala, tira o porteiro porque ele errou aqui. Aí o cara vai tirar o cara de lá, o cara inocente, trabalhador bom. Por quê? Porque ele quer ficar bem no condomínio que ele mora, no condomínio que ele vive. Entendeu? Então é mais fácil muitas vezes, porque ele não quer pior para ele. Então às vezes, se Deus não me reprimisse, não desse autoridade para poder viver de modo que Deus diria que a gente vive, era mais fácil aceitar o pecado das pessoas, de um certo modo, não, está tudo certo, seja feliz, nós somos irmãos, somos amigos, todo mundo está em paz, não apresentar nenhuma oposição a isso, a fim de uma falsa paz. Porque quando a gente oferece a posição, não em modo pessoal, mas de modo, dentro da Bíblia, nosso modo de viver, querendo ou não, o Evangelho em si já traz confronto para si. Por viver o Evangelho já traz um confronto para a nossa vida. A igreja só se confronta hoje em dia, não é porque você foi fora falando do pecado dos outros, é porque o nosso modo de viver confronta a gente das trevas, não tem jeito. Só por fato de ser cristão e viver o Evangelho, nós temos visto com modo de confronto. Não precisa abrir a boca para falar mal dos outros. Você só me julga porque eu sou cristão. Só de me peguejar, sou crente, já diz que eu sou homofóbico, de modo em silêncio você julga a gente. Entendeu? Então, como nós falamos disso, vamos sair fora falando do amor de Deus, não do pecado dos outros.
Mas por fato de pregar o amor de Deus por si só já confronta o pecado. Não tem como você correr. Então o confronto, se Deus não nos ajudar a não reprimir o mal lá fora, não está reprimir a gente, o pecado, a vida está feita. É aí que está a sabedoria que a gente fala, né? Por exemplo, nós não podemos de maneira alguma buscar essa falsa paz concordando com tudo, né? O que às vezes a gente não deve fazer, a igreja do Senhor tem que usar essa sabedoria para lidar com essas situações. Porque nós vemos que as armas do mundo, principalmente através da mídia, está apontada toda para a igreja. A própria palavra confronta o pecado, não tem como, entendeu? Aí agora, para a gente confrontar o pecado, a gente acaba sendo afrontado. Se você prega o amor de Deus, logicamente de que vai atrair a atenção para a pessoa ouvir a palavra que confronta o pecado. Agora, quando podemos chegar em praça pública, ou seja, está tendo um movimento lá contrário à nossa fé, vamos lá com bandeira nem nada, confrontar ninguém de maneira alguma. Aí a igreja está arrumando problema para si. Agora, a própria palavra, quando nós pregamos a palavra de Deus, ou até mesmo o nosso modus vivendi, é testemunha, é um testemunho de Cristo e de Deus. Muitas das vezes, até de boca fechada, nós alcançamos o coração de alguém. Por as pessoas olharem o nosso ir, olhar o nosso vir e falar o que ele tem de diferente. O que ela tem de diferente? Nós temos bases bíblicas para isso, mas a própria palavra de Deus, ela já confronta o pecado. Não tem como você pregar o amor de Deus, a bondade de Deus, as misericórdias de Deus, aí que o Espírito Santo entra aonde nós não podemos entrar. O Espírito é assim, o Espírito Santo entra aonde eu e você não pode entrar, porque essa obra quem faz é o Espírito Santo, convencendo o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Entendeu? Do pecado, porque ele está vivendo contra a vontade de Deus. Da justiça, porque há uma consequência. E do juízo, porque Deus vai prestar conta naquele dia. Agora sim, o que nós não podemos fazer é ter essa visão de que não, nós não podemos ficar calados, porque senão nós não vamos nos ouvir. Não, mas na realidade, quando nós pregamos a Cristo, nós atraímos as pessoas a Cristo. Agora a palavra de Deus vai confrontar. E o Espírito Santo de Deus, nós vemos, esse movimento está crescendo, mas eu estou vendo muitos transexuais, homossexuais se convertendo e sendo malhados no pau porque estão se convertendo. Eu vi agora mesmo um vídeo, um homossexual fazendo uma cirurgia na lesão mental para desfazer o que ele fez. Ele mudou a genitália, ele colocou silicone seco, ele tomou hormônio feminino, mas a palavra de Deus falou ao coração e ele viu que aquilo não mudava nada a ele, a não ser estética. Aí ele fez tudo de volta para voltar a ser o homem original como Deus o criou, e hoje está servindo a Deus. Nós vemos Deus também agindo. Então é um cuidado que a gente tem que ter muito grande para nós não aderir inimigos para a igreja, nessa visão. Agora quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós não podemos deixar de falar do amor de Deus, da transformação, da misericórdia. Se você for falar sobre a misericórdia de Deus, o Espírito Santo já toma o lugar dele de encaixar a palavra no coração da pessoa que está ouvindo. É nesse sentido. Porque pelo contrário, irmão, essa igreja daqui a pouco fecha, outra igreja fecha, outra igreja fecha. E por que fechou? Por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria. Amém? Diz assim, essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do Espírito, da alma e do corpo. Assim os salvos, a Escritura diz, aos salvos a Escritura diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. E a Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai, em hipótese alguma, habitar em templo sujo, de modo algum. Falando aqui do pecado, porque o pecado é o que a gente está dizendo aqui, o modo de viver agora é o homossexual, mas tem outros pecados por aí também que as pessoas não habitam. O pecado da mentira, o pecado da pessoa ser caloteiro. O Espírito Santo não vai botar tempo de gente ser caloteiro de modo consciente, não.
Porque tem essa situação que a pessoa compra e não paga porque não pode, porque às vezes a pessoa pega e pede que não tem dinheiro para pagar, mas dá satisfação. Pô, eu não paguei porque não veio dinheiro, mas até que eu pago. Ela não é uma pessoa caloteira, ela só está vivendo um momento difícil. Mas tem um caloteiro que ele age de modo pensado, ele vai lá e compra, fica já, mas mesmo dia não pagar. Aí vem para o culto dizendo que é quente, as pessoas não habitam de nenhum jeito. Cadê a desonestidade, né? E os Desonestidade. é ser honesto. É pecado tal qual, não. É pecado tal qual. A pessoa ser desonesto, hoje em dia tem muito estelionatário, né? O que nós vemos de pessoas que se intitulam cristão, estelionatário. Uma pessoa com a Bíblia no braço, fala bem, prega bem, mas é um crente falso, é um crente mentiroso. Né, o testemunho dele é reprovado, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque para não focar, a gente para não ter o costume de querer crucificar os outros por causa dos outros, nem o nosso pecado também, que ainda está dando aí. E hoje é muito complexo, essa lição de hoje, o motivo de corrigir se eu estiver errado, era muito complexo. É complexo demais, irmão. Tipo assim, a gente resume. É complexa porque nós nos sentimos limitados no modo de falar. A gente tipo assim, liberdade. Falta de liberdade de expressão, que a gente tem que se tomar muito cuidado, como nós vamos agora, é muito complexo, porque se tivesse uma aceitação maior pelo conhecimento, não era tão complexo desse jeito. Mas aí ela torna-se aí bem mais claro. Aí, para combater o pecado, o que nós precisamos? Não é apenas falar. Nós precisamos da virtude do Espírito Santo na nossa vida, para a gente poder falar de maneira correta. Nós precisamos do Espírito Santo para estar aqui dentro. Porque, olha, se a gente for falar o que a gente pensa, é complicado. Né, meu Deus? É pela virtude do Espírito. Por isso que a palavra de Deus ela tem esse poder, né? Ela é poderosa para convencer, para mudar e entrar no. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de quem? De Deus, não é do homem. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque ela vai até a divisa das juntas, medula, até na divisa da alma ela vai. Ela só ela tem poder para fazer isso. Se a gente for usar só apenas o que nós pensamos, o que nós achamos, rapaz. Amém. Número 3. A constituição da sexualidade. A irmã Alessandra saiu aí, acho que nem um negócio para a gente mastigar, certo? Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico da sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Quer dizer que Deus criou, irmãos, já tudo no seu devido lugar, para vocês que ele fala, não, Deus criou as coisas baseado nos seus princípios, não pode mudar. Não dá para ser mudado, o que passa disso não provém de Deus. O ser humano tem que ter essa noção. Né? Eu falo, é muito fácil eu querer viver uma vida e querer obrigar Deus a aceitar aquilo que eu estou vivendo, porque Ele é Deus. Deus não é bonzinho, Ele é misericordioso, bonzinho somos nós, com todo o mal que temos. Deus não é bonzinho. Quando eu falo que Deus é bonzinho, eu estou diminuindo Deus. Deus ele é misericordioso, vai além de ser bonzinho. É algo que você não pode mensurar com palavras, com pensamento nenhum. Bonzinho sou eu, bonzinho é o irmão. Deus é misericordioso, é diferente de ser bonzinho. Então quando eu falo que Deus é bonzinho, o Senhor é bonzinho, eu vou viver uma vida aqui, depois eu me arrependo, ao ponto de deixar o seu coração contristado, consternado, o Senhor por tristeza me abençoar. Quando você manipula uma pessoa para ficar com pena de você não consegue o que você quer, que são manipuladores, ele chega aqui, chora aquela ladainha, a gente fica contristado, fica quebrantado e a pessoa é aquela pessoa. Né? Acha que Deus é desse jeito. Eu vou viver uma vida que eu choro para Deus. Não, isso é ser bonzinho, a gente tem o coração quebrantado. Deus é misericordioso, sabe das coisas, ele age com misericórdia. Fala, irmão. No caso do padrão bíblico, né? Que Deus constitui o homem, né? Casamento monogâmico, né? E coisa do tipo, da costela de Adão, Deus fez a mulher. Quantas? Uma só. Mesmo quando no passado o homem tinha várias esposas, Deus nunca confirmou isso. Deus é do homem. Deus nunca provou isso. Quando o ser humano tinha, Deus nunca provou a poligamia. Né?
Foi um homem e uma mulher. Deus tinha feito uma café de cada lado dele, fez 2 mulheres para ele, uma daquela equipe, né? Para cada lado, fez só uma. Né? Ele não ia confundir, Deus nunca provou isso. Amém? Agora, desse modo, onde é que eu estou aqui? Me ajuda aqui. Aqui, no número 3 já, né? Só para algo que eu não perdi. Linguagem de Deus. Hã? Já terminamos aqui, né? É finalzinho mesmo. Sim. Desde. Agora o 3, né? Vamos começar o 3 agora, né? Isso. Efeitos da ideologia de gênero. Da ideologia transgênero. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual, é o homem e a mulher. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 91, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Ou seja, a criança nasce e por ela nascer homem, eu obrigo ela a ser homem, mas por ela ser homem eu não posso obrigar ela a ser homem já que ela nasceu homem. Ela tem que deixar como isso aqui, isso aqui. Ela escolhe o que ela quer ser. Então, essas pessoas, ela diz o seguinte, que a família tradicional, na verdade, é uma prisão. Né? A pessoa vive aprisionada dentro de um conceito que ela não era para viver, ela tem que ter liberdade de escolha. Então, põe a família tradicional como Deus a criou, como algo negativo na sociedade. Né? É por isso que as pessoas hoje em dia lutam para destruir a família como ela é. Porque já tem conceito que a família como ela é um mal para a sociedade, é um mal para o dia de hoje. Porque tem a linguagem para sair do armário. Então a família é o armário, né? Porque a família tradicional ensina o ser humano macho ser macho, a mulher ser a fêmea ser mulher. É o que ensina, né? Depois encontrar um varão, casar com ele, como diz a escritura, numa só carne e viver a tua vida. Né? Mas já esse conceito aqui agora esse conceito de transgênero já vem dizendo que esse conceito é antigo, é passado, e desde lá a família era uma instituição opressora. Que a criança já nasce em parte de opressão. Eu sou o que eu sou porque eu sou proibida para fazer isso. Não tem liberdade de escolha. Se eu fosse livre, a realidade era eu não seria homem, eu obrigado a ser homem. Seria o que eu quisesse. Entendeu? Então você vê que desde a antiguidade já tem esse tipo de coisa. Entendeu? Eu vi claramente uma pessoa falando na rede social que quer destruir a família tradicional. Porque a família tradicional ela é uma prisão, ela obriga. Por que você quer obrigar seu filho a ser homem se ele não quer ser? Mas eles dizem que a Bíblia é preconceituosa, o ensinamento da Bíblia é preconceituoso, então isso na família é de menos. Se você apoia contra Deus, não vai querer se você apoia contra a família. Né? Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Ou seja, se eu quero deixar de ser homem, o que eu sinto, o que eu penso tem que ter mais valia, tem que ter mais peso que aquilo que foi criado, do modo do sexo que eu nasci. O sexo que eu nasci não importa o que eu penso, importa o que eu quero. Né? E é isso que a sociedade vai querer, que quer pôr ela abaixo dentro da igreja. Eu nunca vi a igreja, uma igreja que se respeita, que vive a Bíblia, sair para a rua afrontando alguém no modo de viver. Sai pregando o evangelho. Né? Mas as pessoas aí fora que vivem a vida determinada querem empurrar da igreja o que ele quer viver. Não é estranho isso aí? O problema que estamos vivendo, O pão chegou. a gente vê pela mídia, é de que hoje está de ordem crescente o número de igrejas evangélicas que está aderindo com esse movimento. O número é crescente de igrejas evangélicas que usam o termo inclusão. Tem igreja hoje LGBT. Igrejas e essas pessoas sabem da onde elas saíram, que abriram essas igrejas, saíram daqui do nosso meio. Pessoas que outro dia pregavam em nossos púlpitos, cantavam em nossos púlpitos, por ter a sexualidade
inflamadas, o que elas fizeram? Elas abriram igrejas para si. Aí, até então nós estávamos falando do mundo, até então nós estávamos falando da sociedade. Agora nós vemos nos nossos dias atuais o número de igrejas de ordem crescente, principalmente as que pintam suas paredes de preta. Principalmente as que pintam suas paredes de preta e começam a colocar jogo de luzes na igreja. Nós vemos a de ordem crescente. Aí ainda há, como há a família tradicional, a igreja tradicional que não se dobra a isso. Mas o problema é que já está entrando no nosso meio. Já está entrando, nós vemos pessoas que outrora ministraram aqui, que abriram movimentos para abraçar esses movimentos. É complicado, é de ordem crescente o negócio, é mais sério. É tudo a fim de dinheiro, né? Porque qual que é o fim que isso leva? É só dinheiro que vai levar. Porque a pessoa que saiu daqui do nosso meio de que tem conhecimento de Deus sabe que isso não leva para o céu. Vamos ser honestos. Essa vida não dá solução para ninguém. E a pessoa sabe isso, é que ele quer dinheiro. Porque, como diz, eu pago para ter aquilo que eu quero. Quer massagear meu ego? Quanto você quer falar bonito para mim? Tá acontecendo, né? Entendeu? Desse jeito. Funciona, né? Amém, irmão? Você pode ir aqui narrativa, né? Eu preciso me aplicar isso aqui para não perder até que eu leio. Porque eu paro de ler, vou ver o irmão dar a sua opinião e eu acabo esquecendo. Né? Agora entendi, biológico. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria Constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual. Quase que tem mistério agora. Com pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes, na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou que há conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero. Então, quando há um conflito entre mente e corpo, quando a minha mente não concorda com o modo que o meu corpo foi gerado, foi criado, tem que ter um alinhamento, tem que levar a pessoa a entender que se ele nasceu homem, tem que ser homem. Tem que trabalhar para uma aceitação, para ele se aceitar como ele é. Você nasceu homem, meu filho, você é homem. O homem funciona assim, ou procurar a vida que for vida psicológica, né? Mas trazer aquela pessoa a união de mente e o corpo que ela tem, o corpo biológico dela, porque não é nascer no corpo errado. Não sou homem, mas eu me sinto uma mulher, ou sou mulher. Eu já vi, quando a ideologia de gênero ela foi divulgada no mundo, teve gente que casou com árvore, teve gente que casou, eu vi o cara casou com árvore, o cara casou com uma cabra, pelo amor de Deus. O outro se sentia uma árvore, mas o outro queria a outra se sentia uma porca. Gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse? Já pensou, daqui a pouco eu estou aqui na rua, você não vende 4 pés com 1 grama, com o João agora você sente um cavalo. Esse dia eu estava vendo na televisão, né? Ele era no aeroporto, a pessoa puxando a outra pela coleira. Como é que é? A pessoa puxando pela coleira? Pela coleira. Meu Deus do céu, onde é que você não vai parar? Já pensou? Você vai chegar aqui e me ver no dedo do campinho da roendo grama? De 4 pés? Quase seu mojão. Meu Deus do céu, mano. Isso aí é o adversário envergonhando o ser humano, ele não se dá conta disso. É bom o ser humano na situação vexatória, envergonhando, desfazendo do que Deus criou que você não está vendo. É levando o ser humano num nível mais baixo de humilhação, ele não está vendo, não está percebendo. Né? Amém? B. Meninos não nascem com o cérebro feminizado e meninas não nascem com o cérebro masculinizado. E a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Nem a ciência, como ela tem que ser, ela confirma isso, que o ser humano nasce no corpo errado. Entendeu? Nem a ciência respeitosa, a ciência que merece credibilidade, ela confirma, ela endossa isso, que o ser humano ele nasce no corpo errado, cada nasce no seu corpo que não tem que ser. Amém? Linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+,
requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas se consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na linguagem portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino, que no caso masculino já abrange tudo, na verdade. Se eu chego, tem um monte de irmãs aqui, eu digo, ô meu povo, eu preciso dizer meu povo, minha povo, eu não preciso dizer isso. Meu Deus. Né? Todos, Todos já estão envolvidos em tem uma mulher, está ganhando tudo. A linguagem neutra é todos. É todos, então. Nem puxar para o lado masculino, todos, nem o feminino, todas. Tem que ser todos. Todos. Tudo aquilo que nossos pais criaram, que a sociedade já criou, em questão de moral e ética e moral, está sendo destruído vindo por água abaixo. Tudo que foi trabalhado, irmão, tudo que foi construído para a gente viver num mundo decente, está indo por água abaixo. A gente não pode fazer isso, você vai orar, mesmo que a gente vai orar, espera Deus buscar a gente. Você vai fazer o quê? Quem quer vencer a ideologia do mundo? Não, senão tem que ir embora daqui. Salva a gente, vamos embora porque deixa quieto. Só que isso no último dia que eu vou pôr isso aqui em ordem. É por isso que às vezes, vou falar uma coisa aqui de mim, né? Às vezes as meninas ficam bravas assim comigo. Ai, que a mamãe fica pedindo para ir no céu. Não é que eu peço. Não é que eu estou pedindo. Eu sei que é pecado. Porque Deus sabe os dias e as horas de todas as pessoas na terra. Mas não tem hora que dá vontade de. Não tem mais, você não tem mais como você viver na terra. Porque é muita coisa, né? Você vai. Imagina as coisas que estão vindo para a geração que está chegando. Então você saudade do céu, né? Porque aqui a Bíblia fala que jaz do maligno, né? O céu deve ser coisa. A gente só imagina. Mas irmão, o crente tem que desejar o céu. Qual é o crente que deseja o céu, irmão? É que eu falo, eu não quero morrer, eu não peço para ele, eu quero ir embora para casa. Esse dia falaram para mim que eu estava. Uma pessoa falou para mim assim: é pecado, viu, irmã? Falar assim. Eu falei: não é pecado. É pecado você não desejar o céu, é pecado você não ter saudade do céu, porque a Bíblia não manda falar, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Não é que eu estou falando que eu vou, eu vou me matar, porque eu vou. Não. Vai dar saudade, porque aqui jaz, Maria. Você não vê nada aqui. Essas coisas que estão acontecendo, isso é pouco, nós estamos vendo pouco. A geração que vai chegar, está chegando aqui, infelizmente, coitado, já nasce já. E nós temos que ter saudade do céu mesmo. O dilúvio, né? O dilúvio, o arrebatamento da igreja é comparado ao dilúvio, né? O dilúvio. O Gênesis 6 fala da corrupção geral do ser humano, né? Da humanidade, né? Então, o pecado chegou a um nível tão elevado que Deus destrói a humanidade através das águas do dilúvio. E o próprio Cristo falou que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, todos casavam, compravam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a todos, né? Então, a gente vê através dessa lição de hoje, principalmente, João, qual o nível elevado que está o pecado, a corrupção do gênero humano na terra, como é que isso não está aos olhos de Deus, né? Então, o que a Alessandra fala aqui da saudade dos céus, então é assim, né? Quando Deus tem um tempo determinado, o que cabe a nós é ser fiel. É ser fiel. Ponto. Meu irmão, não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O, né? As vogais A e O, na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Não quer desconstruir o que está aí a vida inteira para poder adaptar o seu modo de viver. Não quer desconstruir aquilo que é bonito, aquilo que já está aí desde quanto tempo a vida inteira teve aí, né? Para a gente se identificar, para a gente se expressar, para aderir ao seu conceito pessoal, ao seu conceito do seu modo de viver, né? Então, não faz sentido. Por que não adere então a vida que está aí pronto? Ninguém sai por aí matando ninguém por aí, né? Mas querem mexer em tudo aquilo que já está posto, já foi confirmado, né? E a luta é por causa disso, porque eu não sei que ela também dele, o modo de vida que eles querem. E se depois a gente fazer mas formação? ensina na escola, veja. As crianças já nascem já com essa mentalidade de não tem ela, não tem ele, é elos. Você manda para a escola e volta para casa que a mente toda perturbada. O pai chega em casa, o pai não conhece mais o filho, geralmente que ele tem. Amém, irmãos? Uma lição que vai ver da conclusão?
que nós aprendemos hoje aqui sobre a Bíblia, né? Pelo que eu estou entendendo, que ensinamento que eu entendi para mim, guardo para mim, que nós temos que evitar falar da Bíblia para o povo já. Assim, em parte que não falando aí, né? Como falar, não posso falar para falar tudo isso. Como Deus já falou, está claro na Bíblia, não entrará no reino dos céus beberrão, os hermafroditas, os homossexuais, né? Em geral. Se você for falar isso na Bíblia, não fala isso não, senão ninguém vai mais para a igreja. Se eu for pensar desse lado, do lado do homem, então nós vamos evitar muita coisa na Bíblia que fala sobre o homossexualismo. Não é confrontar, você tem que falar a verdade. Se Deus deixou escrito, a obrigação nossa é falar. Se a pessoa chegar até você, mas eu vou para o inferno, não. A partir do momento que você mudar o teu lado afetivo, pode ser que você vai para o céu. Nem nós sabemos que nós estamos no reino do céu. Se as 10 vezes, 5 entrou e 5 não entrou. Então o que eu quis dizer para o irmão ali é sobre essa relação. Você não pode estar espalhando todo mundo. O João é homossexual, eu não vou falar isso. O problema é particular dele. Mas a partir do momento que eu quero saber, isso não dá problema. Então o que eu aprendi hoje foi essa relação a isso. Eu não posso comentar a Bíblia mais. Não prega essa parte não, senão ninguém vem. Tem que falar. Doa que doer. Você viu a Rafaela, que aconteceu, Deus usou a irmã, ali o Espírito Santo não envergonhou ninguém. Foi o Espírito Santo que usou ela ali para falar. De uma forma que não atingiu o lado afetivo dela. Você viu? Ali ninguém falou para ela, Deus falou da boca dela. Então nós também, nós temos dúvida. E não é crítica. Acho que o mundo inteiro quer saber, né? Eu tenho dúvida sobre as coisas. Agora eu não posso falar isso. Então não fala mais da Bíblia. Não pode falar, não. Né? Não pode falar. Não pode falar, não. Não falei. Eu perguntei a você. Tem que ter sabedoria. Eu não vi essa parte de cor azul e rosa. Eu não vi. Eu não posso falar nada, eu não vi. Eu não vou falar que eu não vi isso aí. Eu não provo nada disso aí, eu não vi. Mas em relação a isso aí, eu quero saber se isso aí. O que eu aprendi foi isso. Eu estou concluindo. Amém. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica, divinamente instituída. Nas Escrituras, existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho e o feminino fêmea. Gênesis 1, 27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Está escrito em Mateus 24, 35. Revisando o conteúdo. O que o gênero identifica? O que significa cisgênero? O corpo físico é uma relação às partes imateriais dos seres humanos? Cite pelo menos um dado do estudo de pediatras americanos que contraria a ideia de redicionamento sexual. Amém? Escola Bíblica Dominical de dia 20 de agosto. Esteve conosco o irmão Alberto, o presbítero Alberto, o diácono, irmão. É diácono, né? Diácono. O irmão João Carlos, o Luiz, o irmão Enoque, a irmã Alessandra, o irmão José Magro, o irmão Sebastião e o irmão Nilton, o operador Nilton. Amém? O Nilton está pedado, está fazendo com fazer o Nilton. Vamos orar para